O livro de Eclesiastes, no capítulo 4, verso 1, diz: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. O livro de Eclesiastes, ele foi escrito quando Salomão já tinha uma determinada idade. Ele foi inspirado por várias observações que o rei saiu do seu trono, saiu da sua corte e foi observar a vida dos seus súditos. E aqui nós vemos que Israel, no tempo do rei Salomão, foi uma nação de muita opulência, pujança. Foi uma época que a nação de Israel teve maiores territórios, influência naquele mundo da época de Salomão. Mesmo assim, encontramos nessa narrativa que ele viu opressão. E Salomão, ele foi a um tribunal assistir a um julgamento e viu que pessoas inocentes estavam sendo oprimidas pelas autoridades sedentas de poder. As vítimas choravam, mas de nada adiantou. Ninguém ficou com elas para consolá-las ou ajudá-las. O poder estava todo nas mãos dos opressores, e suas vítimas impotentes não poderiam protestar nem exigir qualquer reparação. Salomão, então, ele testemunhou 3 coisas trágicas. A primeira, opressão e exploração nos tribunais. A dor e a tristeza na vida de pessoas inocentes. E também o descaso daqueles que poderiam tê-las confortado. Salomão ficou tão arrasado com o que viu, que decidiu que era melhor estar morto do que viver oprimido. Na verdade, ele disse ainda era melhor nem ter nascido, pois assim não haveria como ver a perversidade do ímpio. Porque Salomão, sendo um rei forte, de uma nação forte, não tomou providências em relação a essa injustiça? Salomão era o rei. Infelizmente, nem mesmo o rei poderia fazer muita coisa para resolver esse problema. Uma vez que Salomão começasse a interferir e a reorganizar o sistema, esse sistema criaria novos problemas e revelaria ainda mais corrupção. Isso não quer dizer que devemos desistir de eliminar a corrupção, igual temos visto a política dos nossos dias. Como cidadãos cristãos, devemos orar por todos os que ocupam cargos de autoridade. O apóstolo Paulo, ele recomenda isso para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2,
verso 1, ele diz: ademoesto-te, pois antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Aqui nós vemos então essa recomendação para uma aplicação para os nossos dias. Fazer todo o possível para que as leis justas sejam criadas e aplicadas. Porém, é de se duvidar que uma organização administrativa tão grande quanto aquela de Israel se visse inteiramente livre de corrupção, ou que um justiceiro fosse capaz de melhorar a situação. Por isso, mesmo num sistema de uma nação que tinha o povo de Deus, uma nação tão avançada para a sua época, nós encontramos situações que ocorriam e que hoje também ocorrem nas nossas vidas, no caso da nossa nação. E o interessante desse verso primeiro é que Salomão, ele observou: voltei-me e atentei para todas essas opressões. Talvez você, prezado ouvinte, esteja vivendo uma situação de opressão, uma situação de opressão na família, uma situação de opressão no trabalho, uma situação de opressão, muitas das vezes até na própria igreja. Mas o que Salomão percebeu é essa palavra consolador. Mesmo os opressores, eles não tinham nenhum consolador. Por mais que eles estivessem com a força, com o dinheiro, com o poder, eles não tinham um consolador. Então nós, hoje, em volta do mundo em que vivemos, um mundo que rejeita os caminhos de Deus, um mundo em que podemos observar a opressão por toda parte. Salomão, via também que os oprimidos não tinham nenhuma ajuda. Hoje continua essa opressão, mas há o consolo à disposição do homem, porque o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. A palavra consolação no grego é paráclisis. Significa colocar-se ao lado de uma pessoa, encorajando-a, ajudando-a em tempos de aflição. Então, Deus, ele envia aos seus filhos o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Paráclitos. E dessa maneira, apesar de toda a opressão que podemos passar por este mundo, nós temos este Consolador, que é o Espírito Santo. Deus Pai, ele consolava os seus nos tempos antigos. E isso podemos ver o consolo que Deus exercia para com o povo de Israel. O salmista dizia no Salmo 86, 17: mostra-me um sinal para bem, para que eu vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor,
me ajudares e consolares. O Senhor Jesus, Ele quando esteve aqui neste mundo, Ele também ministrava o consolo, a cura para as pessoas que estavam passando por grandes necessidades. Quando Ele voltando-se para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, o Senhor, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que consola, Ele que diz: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E Ele prometeu que o Espírito Santo de Deus estaria conosco. Em João 14, 16, Ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por isso, apesar de todas as situações que podemos enfrentar neste mundo, nós temos um Consolador, que é aquele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Por isso, quando você vê uma opressão, uma situação da força, do poder, do dinheiro, do poder da influência, oprimindo as pessoas, que você tenha com você esse Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e você também possa consolar as pessoas que estão ao seu derredor. Ó Deus, vivemos dias difíceis, Senhor, mas queremos te agradecer pelo Consolador, aquele que pode nos dar a segurança, o conforto, aquele que traz paz ao nosso coração diante de injustiça. Abençoa os nossos ouvintes, pessoas que passam por dificuldades, que sejam consoladas, ó Deus, em suas aflições, que tenham esperança, que não se desesperem, Senhor. Ó Deus, o Senhor é o Deus de toda consolação. Ajuda essa pessoa. Neste dia nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.